Pai, Deus abençoe. Eu gostaria de trazer uma meditação para nós, nesse nosso vídeo aqui. Uma coisa que todos nós desejamos e que eu creio que é um desejo até maior de Deus do que de nós para com Ele. Toda vez que nós desejamos chegar até Deus, o canal de Deus está aberto. Se nós nos aproximarmos de Deus, ele disse, se o povo que se chama pelo meu nome se arrepender e se aproximar, eu também me achego a eles. Deus tem esse desejo. Isaías capítulo 59 disse assim, o ouvido de Deus não está tapado para que não possa ouvir, o braço do Senhor não está encolhido, mas ele disse, o que faz separação entre vós e vosso Deus são as vossas iniquidades. Então nós entendemos que o acesso a Deus de o homem para com Deus está sempre aberto. Mas o acesso de Deus para conosco, quando Deus quer nos acessar, nem sempre esse canal está livre. E é isso que é a grande necessidade nossa. Nós termos nossa vida sempre aberta para que Deus possa estar conosco. Por quê? Porque Deus tem o desejo de ter companheirismo. E é isso que eu quero falar, sobre companheirismo de Deus conosco. Foi esse o projeto de Deus. Ele sempre foi o que é. Eu sou o que sou, disse Jesus. E Deus, no Velho Testamento, algumas vezes falou assim, eu sou. O eu sou te enviou, ele fala com Moisés ali. Ele era Elohim, existente de si mesmo, mas em Deus estavam atributos e Deus precisava do seu povo para manifestar esses atributos. E Deus quis ter esse companheirismo como seus filhos. Assim como um jovem rapaz de 12, 13 anos ali, ele tem condição já, está nele os genes para ter filhos, mas ele precisa de sua esposa, ele precisa de alguém para gerar os seus filhos, para trazer os seus atributos à existência. E Deus, da mesma forma, por isso, ele cria o homem para ter companheirismo. A Bíblia mostra que o Senhor vinha em todas as viradas do dia ter companheirismo com Adão e Eva, o seu casal ali no Jardim do Éden. Esse companheirismo foi quebrado pelo pecado. O Senhor Jesus Cristo vem no Calvário para reconciliar o mundo com Deus através do sacrifício. Deus está sempre buscando o homem. A própria palavra nos mostra. Nós não buscamos o homem, a Deus, Deus busca o homem. Deus está nos chamando. E aí, eu tenho aqui em Gênesis, capítulo 5, a vida de Enoque. Diz assim, viveu Enoque, Gênesis 5, versículo 21, viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. No verso 24 diz assim, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque foi arrebatado em um estado de companheirismo íntimo com Deus. Ele andou com Deus criando família, ele andou com Deus gerando filhos e filhas, ele andou com Deus executando a sua vida natural. Mas o andar com Deus de Enoque foi tão diferente que é o único homem que Deus para si o tomou. É um homem que representa a igreja arrebatada. A igreja hoje tem essa promessa de arrebatamento. Agora, qual é a igreja que será raptada? Qual a igreja que participa do arrebatamento? Não é a igreja que se assemelha ao homem que foi o exemplo? Nós temos também o exemplo de
Elias, o único profeta que Deus o tomou, Deus arrebatou Elias. E Elias era um homem tão próximo de Deus, você observa que quando Acabe manda de 50 em 50 soldados para buscar Elias, Elias não precisava orar a Deus para que algo acontecesse. Ele dizia assim, ele era tão íntimo que conhecia a vontade de Deus. Ele disse, eu sou homem do Senhor, desça fogo do céu e consuma esses soldados. Consumia aquele, Acabe mandava outros. Se eu sou homem de Deus, essa intimidade com Deus, esse companheirismo com Deus. Eu sei que muitos que nos assistem já creem na mensagem do profeta, mas eu sei que há outros que ainda não. O profeta irmão Brana teve uma experiência, uma vez ele era um caçador e saiu numa viagem de caça com alguns amigos e pelo rádio eles ouviram que haveria uma grande tempestade de neve, uma grande nevasca iria cair exatamente no lugar onde eles estavam ali. E pelo rádio, serviço ali de emergência, que nós, quem sabe, diríamos hoje o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, algum serviço ali nos Estados Unidos, anunciou, olha, se houver alguém nas imediações de tal e tal lugar, é melhor vocês correrem, porque vai haver uma grande nevasca, uma tempestade de neve. E aí, o irmão Brana, com seus companheiros ali, ele disse, irmãos, vamos embora, vamos correr. Os companheiros já desceram correndo a montanha ali, cada um procurando o seu abrigo, e o irmão Brana vem. Quando ele vem, começa então já aquela tempestade. A neve caindo, 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 e ele descendo a montanha, e aí veio uma voz e disse, pare. E ele pensou, será que eu ouvi direito? Será que é o vento? E continuou. Aí veio uma voz e disse, pare e volte. Aí ele disse, oh meu Deus, o que será? Por certo Deus viu que chegou o meu fim e está me levando para morrer aí no alto da montanha. Ele disse, Senhor, é o Senhor. Deus disse, pare e volte lá para cima. Então ele voltou ali e na sua volta ele já começou a falar com Deus, Senhor, que deixe meu filho encontrar a minha Bíblia, se é o tempo que o Senhor tem determinado para que eu pare meu ministério. E foi colocando a sua vida ali diante de Deus. Chegou lá em cima, ele escorou em uma árvore, de costas para uma árvore, e ali ele ficou meditando em Deus e a neve caindo, caindo, caindo. De repente veio uma voz e disse assim, eu sou o Jeová que estava no barco com os discípulos, que acalmou o vento e o mar. E ele disse, aquela voz, tudo o que você disser à tempestade acontecerá. E ele ficou ali e então disse assim, tempestade, volte para o seu lugar e que o sol brilhe normalmente por 4 dias. E ali ele ficou. Aquela atmosfera celestial o circundou ali, o envolveu, e ele começou a chorar pela presença de Deus. E ali ele ficou por volta de meia hora, 40 minutos nessa compenetração, nessa entrada, nessa inserção à presença de Deus. Daqui a pouco ele escutou alguns estalozinhos. Tac, 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 tac. E orando ali, pensou, o que é isso? Quando ele abriu os olhos, ele percebeu que suas lágrimas estavam caindo nas folhas secas da árvore, estava fazendo barulho. Um lugar onde já havia 60 centímetros de neve, aquela neve havia se dissipado de forma tal que as folhas já estavam secas. Então ele agradece a Deus, oh Deus, meu Deus, que maravilha! E ele ficou ali. Daí a pouco aquela mesma voz veio e disse assim, você não gostaria de passear comigo? Ele disse, Senhor, é
tudo que um mortal gostaria de ter, é tudo que um ministro sempre desejou ter, é andar com o Senhor. E ele começou a passear, e ele foi em um determinado lugar, onde ele sempre ia no dia do seu casamento, com sua esposa, e começou a lembrar de sua esposa. Minha esposa, ela já está grisalha, não é mais uma menina como quando nós nos casamos. Eu já estou com minha barba branca. E foi se lembrando do seu voto de casamento, lembrando das coisas. Daí a pouco ele percebeu que um problema que lhe acompanhava há 5 anos, um aperto no seu coração, havia desvanecido e ele sentiu uma renovação completa do seu interior. Irmãos, a igreja sabe muito bem que essa é a aplicação de um superpoder, uma superunção de Deus que acompanhou o profeta. Nós mostramos e chamamos de o poder da palavra falada. Mas vamos analisar comigo apenas o companheirismo com Deus no momento de adversidade, no seu pior momento, quando você pensa que vai morrer, é o momento que Deus vai entrar em cena pelos seus problemas antigos. Deus não estaria chamando a igreja hoje para passear com Ele? Deus não está sentindo carência de companheirismo? Enquanto o mundo está tão envolvido com tantas coisas, tantas loucuras surgindo no nosso tempo, nos nossos dias, e as pessoas estão se envolvendo com tanta coisa, política, economia, trabalhos, como ganhar, como vender, um novo normal, como se projetar dentro desse novo normal, como fazer isso. E Deus está querendo como ter companheirismo com Deus em tempos de adversidade, tempo de grande loucura. Deus chamando o seu povo para se separar. Às vezes, Deus te chamando para voltar, vamos chamar de o olho do furacão, para o pico da pior montanha da sua vida, para os momentos mais difíceis. Não fuja dos problemas, volte para lá, até que ouça, eu sou Jeová que estava no barco. Era Jeová que estava no barco? Era. Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento e só podia ser Jeová, porque o único que pode dar ordens ao vento e ao mar, os discípulos dizem, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse era Deus. Esse Deus está te chamando para ter companheirismo com Ele. É hora de nós aproveitarmos as adversidades desse dia e nos aproximar de Deus. Aproximar de Deus no meio do problema. E esse companheirismo estreito com Deus vai tirar o problema. Esse companheirismo estreito com Deus vai arrancar da sua vida coisas que há anos te perseguem. Eu só estou te convidando para passear com Deus. Vamos caminhar com Deus? E andou a igreja dos últimos dias com Deus, e Deus para si o tomou. Deus abençoe. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilhe com um amigo, um familiar. Deixe também o seu sinal de que gostei. Deus abençoe. Até nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.